Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus. O capítulo 13, ele representa a parte discursiva do terceiro livrinho. Lembrando a todos que nós estamos, nos últimos dias, estudando o terceiro livrinho de São Mateus. E nessa parte discursiva do Evangelho segundo São Mateus, nós vamos hoje trabalhar o discurso das parábolas. Como é do seu estilo, nós já vimos isto, o evangelista ele faz um arranjo das parábolas de Jesus, deslocando-as. Se nós entendemos que ele tem como referência o Evangelho segundo São Marcos, então ele desloca para que as mesmas sirvam ao objetivo, no caso deste terceiro livrinho. Qual é o objetivo? O mistério do reino. Portanto, agora as parábolas de Jesus, elas serão contadas para poderem explicar ou pelo menos nos aproximar dos mistérios do reino. Mateus, ele apresenta sete parábolas, que é um número muito amado pelos judeus e indicativo de totalidade, de plenitude. Nós também já vimos que São Mateus, ele gosta muito, ele é sensível à questão de números, e sobretudo os números com significado, número 7, número 12. Então agora nós temos 7 parábolas, também Mateus usa o número 10. As parábolas, vejamos quais serão. Semeador, joio, grão de mostarda, fermento, tesouro, pérola e rede. Primeiro, a parábola. Comecemos o estudo do capítulo 13 com uma parte introdutória. Digamos assim, Jesus vai fazer o discurso das parábolas e esse discurso das parábolas tem uma parte introdutória e uma parte conclusiva. A parte introdutória, nós vamos chamá-la de Jesus Mestre. Preste bem atenção no texto da Bíblia, edição Ave Maria. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Eu quero que você preste muita atenção no sentou-se à beira do lago e depois assentou na barca. Jesus se apresenta rigorosamente como mestre, que sentado ensina, tá? Então é isso que eu falo, Jesus mestre. Jesus, ele se apresenta como mestre que sentado ensina aos seus discípulos. O mestre ensina, a multidão escuta. Jesus ensinava através de parábolas. Contar parábolas era o modo normal de Jesus se comunicar com o público. Jesus era um contador de histórias. Era assim que ele ensinava, contando histórias. A parábola, machal em hebraico, é uma história em forma de comparação. Então, é uma história em forma de comparação tiradas de situação do cotidiano e que tem como objetivo transmitir um único ensinamento.
É diferente da alegoria, como nós vamos ver. A parábola, como um todo, traz um único ensinamento, um só ensinamento. Já na alegoria, cada elemento da parte da alegoria ensina alguma coisa. Nós veremos posteriormente. Então, agora, nós vamos para a primeira parábola, que é a parábola do semeador. Então, você vai escutar essa proclamação, colocando na sua mente que nós estamos com uma parábola, não com uma alegoria. E você vai procurar entender, inicialmente, qual é o único ensinamento desta parábola. Então, vejamos. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Conseguiu? Já tentou descobrir qual é o único sentido da parábola? Um dos segredos é você sempre pensar na última parte da parábola. Normalmente, o sentido da parábola está na sua última parte. Esquece tudo, porque tudo está contado para chegar na última parte. Então, vejamos. A parábola do semeador, ela tem um único ensinamento, que é o seguinte: a semente do reino tem que cair em terra boa para produzir frutos. Esse é o sentido da parábola, tá? Então, Jesus conta essa parábola, usou todas as outras comparações, de cai à beira do caminho, pedregoso, espinhos, mas o ensinamento é um só. A semente do reino tem que cair em terra boa, senão não produz frutos. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com esta parábola é a questão do sucesso da terra boa, que apesar de obstáculos, de resistências, de dificuldades, a sua missão terá sucesso, porque vai cair em terra boa. É preciso também que nós entendamos como é que era o procedimento de plantio da Palestina. Ou seja, o plantio acontece, a semeadura acontece antes da aragem da terra. Portanto, vamos aqui, ó. O semeador da parábola vai passando pelo campo não arado e é de propósito que ele lança a semente no caminho. Isto é, no trilho que os camponeses, de tanto passar, formaram no meio da antiga roça. O mesmo acontece em relação aos espinhos secos espalhados pelo chão, não lavrado, e as rochas calcárias recobertas por uma fina camada de terra. Então, não há erro do semeador. Quando você lê a parábola, às vezes você pode pensar que ele foi imprudente, foi falho. Não é isso. É assim mesmo que é o procedimento do plantio. Então, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: só vai dar frutos se cair em terra boa, tá? Isso é uma parábola. Adiante, nós vamos ver a pedagogia das parábolas, tá? Porque agora os próprios discípulos perguntam isso para Jesus. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer-lhe:
Por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. E eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, ouvir o que ouvis e não ouviram, e não ouviram. O que é que Jesus pretendia com as parábolas? Os discípulos, eles queriam saber por que Jesus não oferecia um ensinamento direto para a multidão, mas contava histórias do cotidiano a título de comparação para atingir a imaginação das pessoas. Por que que a preocupação de Jesus era contar histórias e atingir a imaginação de Jesus? Porque não oferecia o ensinamento direto, né? É aqui e também, é claro, que Jesus vai explicar que no caso dos discípulos é dado a eles compreender os mistérios do reino. Nós já observamos que o objetivo do terceiro livrinho é o mistério do reino, ou são os mistérios do reino. Mas o mistério é algo que não pode ser compreendido plenamente. A gente já viu isso. Então, as parábolas ou a explicação que Jesus dá não visa uma compreensão plena do reino, mas uma compreensão aproximativa. A rigor, o anúncio da ação de Deus, o anúncio da soberania de Deus, do governo de Deus, de como que Deus está agindo, do que acontece quando Deus age, é sempre uma compreensão aproximativa. Nós nunca vamos compreender plenamente os mistérios do reino, tá? Embora Jesus nos explica para que possamos compreender. No caso das multidões, as parábolas elas servem para despertar a curiosidade, por isso que atinge a imaginação, e levar as pessoas, observe uma coisa, ao encontro da própria ignorância. Mas que ignorância? No que diz respeito às coisas do reino. Então, o objetivo das parábolas, e por isso que elas eram contadas, é levar as pessoas ao encontro da própria ignorância, de fazer uma espécie de esvaziamento do saber das pessoas para que elas pudessem acolher, quem sabe, a proposta do reino. Então, as parábolas, elas vêm para demolir o falso saber, que é aquele que bloqueia o acesso à verdade da vida. Aliás, não é só a multidão. Quantas vezes nós cristãos, nós seguidores de Jesus, ao meditarmos sobre uma parábola de Jesus, mas meditarmos mesmo, muitas vezes, várias vezes, fazer uma leitura pausada, silenciosa, procurando ouvir o que Jesus nos transmite, quantas vezes nós nos surpreendemos e quantas vezes que esta parábola ela consegue demolir o nosso falso saber.
e nos abre para o encontro com a verdade da vida. É isso que quer a parábola. Infelizmente, muitos irão fechar os ouvidos e tapar os olhos, porque não suportarão esta demolição do seu falso saber e o encontro com a verdade da vida. E as parábolas para eles não servirão para nada. Essa é a advertência de Jesus. A explicação da parábola do semeador. Vamos prestar atenção. Você fica na sua mente com a parábola que já foi contada. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e compreende, e produz fruto 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Veja, a explicação da parábola a transforma numa alegoria. E nós vimos que é outra coisa. Parábola é uma coisa, alegoria é outra coisa. Ou seja, cada elemento tem um significado. Agora o que importa são as diferentes atitudes dos que recebem a palavra do reino. Enquanto a parábola do semeador estava apontando para a terra boa. Para a terra boa. Que infalivelmente a semente iria cair em terra boa. Porque esse é o procedimento normal da semeadura. Então, a terra boa, essa era a mensagem. Que a semente do reino ia sim produzir frutos. Essa é a única mensagem. Agora não. Agora a alegoria está dizendo o seguinte: está dizendo que existem diferentes atitudes dos que recebem a palavra. Então, o que seria isso? Trata-se provavelmente de uma interpretação do evangelista da parábola de Jesus, em função do momento vivido pela Igreja Apostólica. Você vai ver o exemplo das perseguições, da tentação das riquezas, da tentação do abandono da fé e assim por diante. Isso era característico do tempo da igreja primitiva e não dos discípulos de Jesus no momento em que Jesus contou a parábola. Então nós quando lemos a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que tudo é inspirado, que tudo é palavra de Deus, mas a gente precisa ter claro que a narração do evangelista visa diretamente a sua comunidade. Então, que São Mateus, ele está escrevendo o seu evangelho para uma comunidade e muitas vezes ele interpreta este evangelho para esta comunidade, tá? Ele interpreta digamos assim, grosso modo, de duas formas, selecionando daquilo que Jesus fez e falou e de como Jesus fez e falou e colocando no seu evangelho e ao mesmo tempo, então ele seleciona de acordo com as necessidades da comunidade. Mas, ao mesmo tempo, ele pode fazer uma interpretação. E foi isso que ele fez. Então, o evangelista São Mateus está falando mais aqui nesta parábola do que o próprio Jesus. Porque o que Jesus disse da parábola está antes, na parábola do semeador. Tá?
Então, é um apelo para que cada um cuide do seu terreno interior, que acolhe a parábola. A parábola do joio. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Tá? Então vamos ouvir esta parábola sem tentar descobrir quem é o inimigo, quem são os servidores, o que é isso, o que é aquilo, quem é aquele que disse que para arrancar ou não arrancar. Esquece tudo isso. Nós estamos em uma parábola. E semear, vamos lá, semear o joio na plantação de trigo de um desafeto era comum na época. Era comum, né? Não é, Jesus está tomando uma situação do cotidiano. Ele não está dizendo que essa situação é certa. Ele está tomando algo que é, como exemplo, uma situação do cotidiano, a ponto de haver punição rigorosa prevista pelos romanos. Esta planta, no caso o joio, compromete a qualidade do trigo, pois a sua semente é nociva à saúde das pessoas. Mas são muito parecidas no início, podendo confundir os agricultores. Somente no tempo da colheita é que é possível distinguir nitidamente uma da outra. Então, a mensagem da parábola é uma só. O mal está misturado com o bem. O mal está misturado com o bem. E a vitória definitiva sobre o mal pertence a Deus. Essa é a mensagem da parábola. Quer dizer, somente na plenitude do reino é que será possível separar um do outro. O reino, que é a ação de Deus, se constrói em meio às contradições da vida. Tá? Então nós temos que pensar que Deus age em meio às contradições da vida. E poderíamos perguntar, mas então por que Deus não arranca o mal? Porque se arrancar o mal, vai arrancar o bem também. E isso quer dizer que nós estamos, enquanto estamos vivendo nesse mundo, antes da plenitude do reino, nós vamos ter que conviver com a presença do mal. Podemos controlar o mal, podemos vencer o mal a cada dia, a cada momento, mas destruir definitivamente o mal, isso pertence a Deus. Esta é a mensagem da parábola do joio. Né? Então, com a parábola, nós discípulos de Jesus, temos uma garantia de Jesus que o mal vai ser vencido. Mas que enquanto nós caminhamos nesta vida, nós vamos ter que conviver com ele. Porque a distinção entre bem e mal não é assim tão nítida. Vamos para outra parábola. A parábola do grão de mostarda. Em seguida, propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se
em seus ramos. Então, há uma enorme desproporção entre o estágio inicial e final do plantio de um grão de mostarda, né? Qual é essa enorme desproporção? O grão de mostarda, quando é lançado na terra, é um grão minúsculo. E depois, quando ele atinge a sua finalidade, ele se torna uma árvore frondosa e que serve de abrigo para os pássaros do céu. Então, a mensagem é que o reino será um abrigo disponível para todos. Estes pássaros do céu estão simbolizando todos aqueles que querem se abrigar, se proteger, se defender. Diante do quê? Diante da ação de Deus, se colocando sob a ação de Deus, se colocando no reino. Então é isso que Jesus diz. E aqui também se vislumbra a própria igreja e sua missão evangelizadora dirigida ao mundo inteiro e chamada a acolher todos os povos. A parábola seguinte, a parábola do fermento. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. A parábola do fermento é um exemplo tirado do cotidiano de uma dona de casa. Eu fico imaginando quantas vezes Jesus viu Maria, sua mãe, fazer isso. O fermento é pouco, algo de pouca quantidade. Mas quando se mistura com a massa, ele fermenta a massa. Ele é capaz de fermentá-la totalmente. Então toda a massa ela fica impregnada pelo poder do fermento. Então esta parábola é gêmea com a parábola anterior. Tá? Você consegue perceber isso, que ambas destacam o antes e o depois. É assim que Deus age. Pode parecer pouca coisa inicialmente, pode parecer mínimo, insignificante inicialmente, mas depois atinge uma proporção grandiosa. Então é isso que a parábola está sendo. Ela é uma parábola que ao mesmo tempo coloca o ouvinte na sensibilidade pela maneira normal de agir de Deus, que não é uma maneira espetacular, barulhenta, grandiosa, mas ao mesmo tempo leva o ouvinte a uma atitude de confiança no poder de Deus. É possível perceber também os desafios enfrentados pela Igreja Apostólica, no mundo imenso e muitas vezes hostil, diante de um grupo totalmente insignificante, que é o grupo dos seguidores de Jesus. Agora, um dado muito interessante. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava, para que se cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Mateus, seguindo a tradição vinda de Marcos, quer deixar claro que Jesus só falava através de parábolas. Marcos faz um enriquecimento bem melhor. Ele diz assim, que Jesus vai contar as parábolas segundo a capacidade de entendimento dos ouvintes e que as explicava depois aos discípulos. O evangelista, mais uma vez, faz o vínculo entre o comportamento de Jesus, contar parábolas, com alguma profecia do Antigo Testamento. No caso, o Salmo 77, versículo 2. Eu quero lembrar que essa é uma tendência do evangelista, tendo em vista o seu público-alvo. Qual é o público-alvo de Mateus? Os cristãos de origem judaica. Agora, a explicação da parábola do joio. Novamente, tal como a parábola da semente, tem uma explicação que você vai observar
que transforma a parábola numa alegoria. Vejamos. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino do seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quer dizer, a explicação parece vir da era apostólica. A parábola do joio, ela se transforma numa alegoria, tá bom? A parábola se transforma numa alegoria. Há 7 comparações. Observe novamente a questão do número 7. O que semeia, o campo, a boa semente, o joio, o inimigo, a colheita, os ceifadores. Novamente, o número 7. Observe que o campo representa o mundo, o que evidencia uma concepção universalista da missão. Mas a gente já viu que Jesus fala assim, que os antes são enviados as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora ele está com a missão para o mundo todo. O que nos parece que aqui nós estamos tratando não propriamente da ação de Jesus antes da sua morte e ressurreição, mas aqui de um problema da comunidade primitiva, tá? Então nós temos aqui um exemplo perfeito da distinção entre esses dois gêneros literários. A parábola, que tem um só significado, a parábola do joio, e a alegoria, que tem vários significados. Você veja que tem 7 elementos aí. Agora, a parábola do tesouro do campo. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O sentido da parábola é a seguinte: o reino exige das pessoas, dos discípulos particularmente, uma opção decisiva, plena, total para com Jesus. É na base do tudo ou nada, né? O reino é na base de tudo ou nada. Ou seja, como aquele homem que achou um tesouro, que esconde o tesouro, que vende tudo o que tem, quer dizer, fica com nada para poder comprar aquele campo. Tá? Então é isso que Jesus quer dizer. Como alguém que encontra um tesouro, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Essa é uma ideia de tudo, quer dizer, o reino, ele é tudo, é a única riqueza da vida. E justifica a pessoa vender tudo para poder ficar com essa única riqueza. Esse é o sentido da parábola. Agora nós vamos ter uma outra parábola que é gêmea. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. A compra. Mais uma parábola gêmea. Ela tem o mesmo sentido da parábola anterior, deixar tudo por causa do reino. A comparação agora é com o negociante que procura pérolas preciosas e que vende tudo o que possui para comprar uma de grande valor que encontrou. Existe aqui, embora são parábolas gêmeas, da mesma forma que os gêmeos são muito parecidos, mas existe uma sutil diferença.
Por quê? Porque o tesouro, ele é encontrado simplesmente. Já a pérola é procurada. Veja que bonito, né? Então, o tesouro, ele é encontrado. O homem encontra um tesouro no campo, fica muito feliz por ter encontrado, vende tudo para comprar aquele campo e ficar com aquele tesouro. Então, ele acha, ele encontra. Já na parábola da pérola preciosa, o negociante ele está procurando pérolas de grande valor e ele acha uma de um valor imenso. Então ele procura. É por isso que o reino, ao mesmo tempo, ele é encontrado, ele é surpreendente e, ao mesmo tempo, ele é objeto de uma procura. Muito bonita essa distinção aqui. Agora, a última parábola, que é da rede. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. O reino é como uma rede que apanha toda espécie de peixe. Agora existe um esforço dos pescadores. São apanhados todos os tipos de peixe, mas para os judeus existe um tipo de peixe que é comestível e outro tipo que é um peixe impuro. Todos são pescados. Uns vão para os cestos, outros serão jogados fora. Então, isso é o procedimento normal da pesca. Esta última parábola serve para ilustrar o reino em sua plenitude. O reino vai triunfar sobre o mal. E este será destruído, jogado fora. A vitória definitiva contra o mal, mais uma vez, vem Jesus para reforçar esse ensinamento, é privativa de Deus, dos seus anjos. Tá? É uma parábola que tem a ver com a plenitude, o momento final da plenitude do reino. E agora, a conclusão. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Quer dizer, interrogados pelo mestre, os discípulos demonstram ter compreendido tudo. Tá? Como um professor, imagina um professor numa sala de aula que fala e depois diz assim: vocês compreenderam tudo que eu ensinei? Entenderam? E os alunos dizem: sim, Senhor. Então foi isso. Jesus, mestre, depois que ensina, na plenitude do seu ensinamento, que está falando sobre as suas parábolas e ao mesmo tempo está explicando para os discípulos, eles respondem: sim, Senhor. Eles estariam então em condições de evangelizar. Se eles compreenderam, eles estão em condições de evangelizar. Que se sirvam de tudo o que aprenderam e sejam como um bom escriba. Aqui, por isso que ele fala, todo escriba instruído. É como que se Jesus estivesse dizendo aos discípulos, sejam como um bom escriba. Não como os escribas dos fariseus, como um bom escriba. Instruído nas coisas do reino dos céus. Seja como um bom escriba. Que tira do tesouro. Que tesouro? Que tesouro? As escrituras, os ensinamentos, tudo que eles aprenderam que está guardado no coração e na inteligência. Sejam como bom escriba que se serve do seu tesouro, retirando preciosidades antigas, o Antigo Testamento, e novas, a mensagem de Jesus. E o versículo 53, você já observa, que é a parte conclusiva do terceiro livrinho. E assim nós terminamos o terceiro livrinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.